Olá, meus amigos e meus irmãos. Hoje, dia 22 de abril de 2020, e nós estamos aqui novamente para compartilharmos o pão vivo que desceu do céu através do entendimento, do conhecimento, através dos exames, das investigações, dos estudos, das profecias que foram do passado, presente e as que ainda se sucederão. E como sempre, humildemente eu peço licença a adentrar na sua casa e juntamente com a sua família nós bebermos da água cristalina. Não aquela água enlameada que é distribuída dentro das denominações religiosas, através do sistema religioso, mas aquelas palavras que contêm vida, que saíram da boca do Messias, do Salvador, que morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E eu convido você, meu irmão ou minha irmã, juntamente com a sua família, a abrir a sua Bíblia na sua casa, onde você estiver, no livro de Mateus, a carta de Mateus, capítulo 21, do verso 18, aonde está escrito assim: a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, Jesus disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, essa é mais uma das parábolas em que o nosso Salvador, Jesus, contava, orientava, explicava para os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, e que pela misericórdia, a grandeza, a justiça e a fidelidade dele chegou até nossos dias. Então, quando nós lemos essa passagem, ela diz que logo de manhã, que Jesus ia saindo, ele teve fome, andando à beira da estrada, ele teve fome, ele viu um pé de figueira, mas não é esse figo que nós temos aqui no Brasil, não, pequenininho, que dá uma arvorezinha assim, não. Lá na Ásia, as figueiras são enormes, chegam a alcançar até 15, 18 metros de altura. E são árvores frutíferas muito preservadas pelo povo judeu. Pois bem, ele então se dirigiu àquele pé de figueira, procurando um fruto para comer, porque ele olhou, ele viu aquela árvore grande, enorme, bonita, atrativa, toda enfolhada, ele se dirigiu para lá. Porque nós sabemos que quando chega o outono, cai todas as folhas das árvores. De todas. É outono, nós sabemos que é outono. Então aí começa a aparecer os primeiros brotos. Começa a aparecer aqueles brotinhos pequenininhos nas árvores. Nós sabemos que logo se aproxima a primavera. E vem os frutos. E o Salvador então se dirigiu àquele pé de figueira com a intenção de achar um fruto ali e comer para saciar a sua fome. Mas ele olhou no meio daquelas folhas verdes, vistosas, bonitas,
mas não achou um único fruto para comer. Então ele disse para a figueira: nunca mais nasça fruto em ti. Imediatamente aquela figueira secou. Isso é uma história, uma parábola, né? É uma parábola que foi contada pelo nosso Salvador e que ela tem um cunho físico. Mas quando nós transportamos essa parábola através do conhecimento, a revelação do Espírito do Eterno, do Altíssimo, nós vemos a parábola, nós lemos e entendemos a parábola de uma maneira espiritual e não da maneira física com que o Salvador atuou juntamente com os seus discípulos. Hoje, no dia de hoje, a figueira é representada pelo sistema religioso. As figueiras são representadas pelo sistema religioso. São bonitos, os templos são enormes. Os templos são riquíssimos. Você olha de longe aquelas catedrais assim, as coisas, aqueles prédios de primeiro mundo, a arquitetura de primeiro mundo, custou uma fortuna para fazer aquilo ali. E as pessoas se dirigem, então, dentro desses templos religiosos, simbolizando a figueira, à procura de fruto, à procura de alimento espiritual para a sua alma. Muitas estão machucadas, muitas estão interiormente doentes, muitas estão abaladas emocionalmente, muitas estão em depressão por problemas na família, doenças, separações, vícios, vários tipos de problema na vida da pessoa. Então a pessoa olha aquele templo enorme, suntuoso, bonito, tudo iluminado, a pessoa se sente atraída e fala: eu vou lá, porque lá eu vou encontrar a solução para os meus problemas. Porém, quando essas pessoas adentram dentro desses templos de pedra suntuosos, maravilhoso, arquitetura de primeiro mundo, todo cheio de iluminação e bancos, orquestras, músicas gospel, aquela coiseira tudo, ela entra procurando um alimento espiritual, com fome. Ela entra com sede, procurando a água da vida para beber. Mas ela não encontra. Ela não encontra dentro do sistema religioso o que ela foi procurar. Por que que ela não encontra? Porque dentro das denominações de pedra, que aonde tem um líder religioso, aonde tem um pastor, aonde tem um mercenário, aonde tem um cão guloso, aonde tem um ancião, aonde tem um famigerado apóstolo, bispo, seja lá o que for, não tem fruto. As pessoas não conseguem encontrar dentro do templo o fruto para saciar a sua fome, a fome de conhecimento, a fome de entendimento, a fome de sabedoria, porque ela vai atrás das coisas físicas e lá no lugar físico ela não vai encontrar nada espiritual, ela só vai encontrar a figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. E aí vem a decepção, aí vem a tristeza, aí vem o arrependimento, aí começa o ateísmo. Por quê? Porque ela acreditava que ali dentro ela ia encontrar solução para os seus problemas. Mas como assim encontrar? Olha, a gente vê nas televisão, nos jornais, nas revistas, homens super estudados, homens com canudos de teologias,
10, 20 canudo, teologia, escatologia e outras ias e zias a mais lá. Anéis de ouro de formatura que fez curso de teologia. Ternos de 1.500, 2.000 reais. Carro importado. Segurança em volta dele para que ninguém toque nele. Helicóptero, jatinho. Dízimo em cima de dízimo para a manutenção da família dele. Mas aquilo que a pessoa foi buscar lá, que é o alimento, que é o fruto para matar a fome, ele não conseguiu encontrar, porque ali não tem. Aonde se o homem domina, aonde o homem tomou o lugar do Salvador, aonde se cobra pedágio, aonde se cobra uma mensalidade. Todo mês você tem que ter um carnezinho e pagar a sua mensalidade para você poder comer o seu pedaço de pão e tomar o seu quiçu. Todo mês você tem que dar a sua mensalidade se você quiser cantar, se você quiser saudar o líder, se você quiser derramar óleo na cabeça, se você quiser pôr uma fitinha no braço, se você quiser ir para o monte, se você quiser participar da fogueira santa, se você quiser sacrificar tudo no altar, se você quiser tomar banho no rio, igual eles fazem, tem que jogar na água para perdoar os pecados. Não é Jesus que perdoa os pecados, é um banho na água que perdoa os pecados. Então, para você participar desses templos religiosos, simbolizando a figueira, bonita, frondosa, estupefata, as pessoas ficam, o templo de Salomão, que coisa linda! E ele entra ali atrás do fruto do Espírito, que é o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, o perdão, a caridade. Ele não encontra. Ele não encontra. Assim como o Salvador não encontrou fruto, o figo naquela figueira. E aí fica aquela pergunta parada no ar assim, mas será que Jesus sabia que se era ou não era tempo daquela figueira dar fruto? Se ele foi procurar um fruto no pé de árvore, no pé de figueira, ele foi procurar o figo numa época em que não havia figo, é lógico que ele não ia encontrar o fruto, o figo. Muitos já me perguntaram isso, e a resposta é simples. É claro que ele sabia, é lógico que ele sabia que quando a figueira estava verde, já tinha dado os brotos, estava verde, frondosa, as folhas serviam para cobrir, proteger os frutos, para que os frutos pudessem amadurecer e as pessoas comessem, os pássaros comessem e os figos que caíssem no chão, os animais também comessem. Mas aquela figueira, ela é estéril, ela não tinha fruto, ela só folhas verdes, bonita, agradável aos olhos, mas o essencial ela não tinha, que era o fruto. E assim é o sistema religioso de hoje. Os templos, as catedrais fenomenais, os lindos, bonitos, os engravatados, internados, todos com canudo na mão. Eu tenho teologia, escatologia, farinhologia, a vassoura tá sem cabo, e lá, anel de formatura no dedo, mas não tem fruto. Você vai procurar nele, não tem fruto. Por que não tem fruto? Porque o interesse deles é o dinheiro. O dinheiro deles, o interesse deles é os 10% arrecadado do seu salário. E é por isso que eles não têm fruto. Os frutos dele é só as folhas, é só boniteza, é só ostentação. Mas você que está
vendo, assistindo esse vídeo, você é testemunha disso. Quantas e quantas e quantas vezes você foi numa denominação religiosa, você foi fazer uma campanha, você foi orar no monte, você passou vários dias jejuando e continuou vazio e não recebeu nada e não aprendeu nada. E nada foi revelado para você, e o espírito do entendimento, do conhecimento não foi te dado, porque você anda atrás de coisas físicas, quando a nossa função é buscar as coisas do alto. As coisas aqui da terra não nos interessam, são passageiras, assim como a igreja, assim como os discípulos de Jesus, nós somos peregrinos. Nós não temos nada aqui nessa terra, nós não somos apegados a bens materiais, porque se nós se apegarmos aos bens materiais, ao dinheiro, quando Cristo vier buscar algo em nós, ele não vai encontrar fruto em nós, ele só vai encontrar folhas, e ele vai dizer para nós, nunca mais nasça fruto em ti. E possivelmente nós secaremos, morreremos e perdemos a nossa salvação. Chegamos ao final de mais um simples e humilde vídeo. Eu agradeço a sua atenção, a sua participação e peço, por favor, que ajude a compartilhar com as outras pessoas. Por que compartilhar? Durante essa quarentena que nós estamos vivenciando aí, ninguém está indo para os templos, ninguém está congregando mais. Estão se reunindo nas casas. Então as pessoas estão abrindo, o Eterno está abrindo o entendimento das pessoas que para adorar ao Pai em espírito e verdade, eu não preciso ir lá dentro da catedral. Eu não preciso ir lá dentro da Babilônia. Eu não preciso ir lá dentro da sinagoga. Dentro da minha casa, se eu ligar com o Pai, estarei ligado com Ele e Ele comigo. Não há necessidade de procurarmos um templo de pedra para buscarmos o verdadeiro Criador dos céus e da terra, porque ele só quer adoração em espírito e verdade. E para você adorar o Pai em espírito e verdade, você entra do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. E em secreto, o Eterno, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, responderá todas as suas perguntas, encherá o teu coração, saciará a tua fome e rios de água correrão de dentro de você, porque através do Espírito do alto do céu e não de um canudo dentro de uma faculdade. Um abraço no teu coração e até a próxima, se o Eterno assim me permitir.